Olá, galera! E aí, estamos na área de novo. Família Lima em Portugal. Como diz a Michelle, estamos aí na área. Se derrubar é pênalti. Estamos aí firme e forte. Como é que estão todos? Vamos que vamos, mais um vídeo da Família Lima em Portugal. E no vídeo de hoje nós queremos trazer um assunto que nós achamos muito legal de falar, porque as pessoas acham que o português e o brasileiro são muito diferentes. E nós temos uma opinião um pouquinho contrária. A gente acha que são muito parecidos em muitas coisas, mais do que as pessoas imaginam até. Afinal, para nós é uma relação, né? Portugal, pelo menos no Brasil, praticamente todo mundo tem o sangue português, né, correndo nas veias. É muito difícil você encontrar lá no Brasil pessoas que não tenham na sua árvore genealógica um português. Portugal foi. Sempre tem um Joaquim, né? Tem um Tem, Manuel na família lá de tem. trás. Então, Alex acha que tem na dele, ó. é, Tem, né, filho? meu avô era Joaquim, meu bisavô era Joaquim. Então, assim, é muito difícil a gente achar que não tem nada a ver o português e o brasileiro. Assim, a formação do Brasil foi toda portuguesa. O Rio de Janeiro, as construções e as escolas, as Santa Casas de Misericórdia. Os nomes, os Sim, nomes dos bairros, das cidades, são sim, muito é similares. muito parecido com os daqui também. Então você Sim. vê lá, você também vê, a gente acaba encontrando aqui em Portugal. Enfim, a gente pode gravar até outros vídeos sobre esse assunto, mas nós da família Lima, a gente acha que o brasileiro e o português ele é muito mais parecido do que as É. pessoas O que que você acham. acha? Então, vamos falar hoje de 5 coisas muito semelhantes entre português e brasileiro. Verdade é que deve ter muitos, né, Michelle? Ah, tem muito mais. Tem sim, Depois a gente né? grava mais vídeo. É. Então, vamos lá. Primeiro que a gente destacou é exatamente a cordialidade do povo brasileiro e do povo português. No Brasil, a gente vê as pessoas muito solidárias, né, Alex? A ajudar o próximo quando há catástrofe, né? Assim, a gente sempre vê as pessoas correndo para poder arrecadar alimento, fazendo doações. Nas ruas, você precisa de uma informação, as pessoas estão sempre prontas a ajudar. É claro que não são todas as cidades que são iguais, né, Alex? A gente encontrou algumas diferenças, mas se a gente pegar de uma forma geral, o Num todo, né? brasileiro, né, num todo, ele gosta de ajudar, ele gosta de dar informação, se vê uma pessoa, às vezes, precisando de alguma coisa, ele tem essa predisposição. E em Portugal, o que a gente encontrou? Também a mesma cordialidade. O português é muito cortês. Ele sempre está disposto, né, pronto a ouvir e ajudar quando precisa, para dar informação, para poder ajudar dentro daquilo que eles precisam. Eles são muito cortês também. Se você falar assim, por favor, você pode me ajudar? A pessoa para tudo e ela vai te dar toda a informação. E assim, há uma preocupação muito grande. Se você contar a sua história e se você precisa de ajuda, eles se compadecem de verdade, Sim. eles querem te ajudar e isso é muito legal. Na rua, às vezes você precisa de uma informação, você sempre muito cortês e Atenciosos atenciosos com demais. aquilo que você está a solicitar, né? E eles de pronto te atendem, te ouvem, te explicam o que precisa explicar, tenta te dar a informação o máximo que puder. É até interessante, até brinco com a Michelle, que às vezes eu falo, Michelle, eles buscam coisas assim, tu faz uma pergunta, você Eles vê querem dar todos os todos os detalhes. detalhes. Até brinco, eu até falo, Michelle, não precisava disso tudo, mas não é para eles. Eles querem te deixar assim, tranquila que o que eles estão te falando é de fato, né? Isso é muito legal aqui que tem em Portugal, que isso dá lembra muito, o carioca ele tem muito disso também, né? Ele tem muito disso, nós somos, não puxando a brasa para nossa sardinha ou a sardinha para nossa brasa, né? Mas nós aí no Rio de Janeiro eu brinco que o carioca tá indo para o norte, chega alguém perguntando onde que é o sul, ele muda o roteiro dele Ei, para pera, poder, eu vou te eu levar vou lá, te eu te levar levo lá, eu lá. te levo, né? É claro que a gente está falando assim, né? De uma forma De geral, forma sempre tem uns geral, que não ajudam, que te não. leva para outro lugar, mas é brincadeira, mas tem essa cordialidade, isso é muito importante, porque o ser humano cortês,
ele é rico de espírito. E uma coisa que eu também queria acrescentar é que quando nós chegamos em Portugal, que a gente não tinha nada, né, Alex? Viemos do Brasil só com roupa. Nós recebemos muita ajuda, muita ajuda. Existe um grupo aqui nas Caldas que é Doute se vier te buscar. E eu participo desse grupo. E eu recebi doação de lençol, cobertor. Na época a gente não tinha nada. Louças, pratos, garfos. Então, assim, a gente encontrou pessoas que nos ajudaram, assim. Dadivosos. Muito dadivosos, se preocupando porque você está chegando. Isso é muito interessante. E, assim, é difícil a gente comparar. Ah, quem é mais? A gente não vai entrar por essa questão. Mas eu gostaria de frisar que em Portugal a gente conheceu um outro lado que talvez muitas das vezes a gente não tinha, né, Alex? E detalhe que eu acho interessante que essas pessoas que doam, elas depois falam assim, não, aí quando você adquirir novos, aí você doa também para quem precisa. E também a gente chegou em alguns lugares que a pessoa tava para doar para nós e ela falou assim, ó, eu não posso doar tudo para vocês porque eu tenho que ajudar mais pessoas. Tem outros precisando. Isso é muito legal. E hoje, parte do que a gente ganhou na época, a gente já doou também. A gente participa do mesmo grupo e a gente continua doando. Exatamente. Então é uma coisa cíclica, né? Você ajudou, você foi ajudado e agora você ajuda outras pessoas também. Isso é muito legal. Segundo ponto, que é muito engraçado, é a forma carinhosa, afetividade, essa questão do toque. O brasileiro, ele gosta de abraçar, ele gosta de tocar, ele fala contigo fazendo assim, ei, 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 aquela coisa chata que dá vontade. O primeiro contato sempre são os beijinhos. É abraço, é beijo, é toque. Gosta, entendeu? O brasileiro gosta desse negócio de estar junto. Você vai conversar com o brasileiro tá falando dentro de você, vai andando para perto de você. Então, assim, o brasileiro ele tem um pouco disso, né? Claro, quando a gente fala, não são todos, sempre há raras exceções. E o que nós, assim, quando nós viemos para Portugal, o meu pai ele sempre falava assim que o europeu ele é muito reservado, o europeu ele é, né, uma pessoa mais fria. O pai sempre falou, porque o meu pai é esse estilo de europeu. Eu vim com uma mentalidade que eu ia chegar aqui e as pessoas iam ser mais na delas, né? Iam ser mais frias. Quando a gente chegou aqui, a gente tomou um susto, né, Alex? Quando a gente foi abrir a conta no banco, a gerente nos beijou no beijinho, um beijo. Eu fiquei assim, nossa, nem me conhece, beijando no rosto. Eu achei estranho, porque eu sou uma parte dessa exceção do brasileiro. Eu sempre fui mais o estilo do meu pai. Então, assim, o máximo que eu dou é um aperto de mão, um abraço, né? Uma coisa mais distante. E quando eu cheguei aqui, que eu vi o beija, beijinho, pessoas que não conhecia, e já beija, ó, beijinho. É comum. É comum, agora não, por causa dessa pandemia toda. Então, assim, tá todo mundo, mas eles ficam se segurando para não fazer. Mas o português é extremamente carinhoso. Há um carinho muito grande mesmo. É muito carinhoso. O português ele tem um carinho muito grande. Quando ele é o carinho misturado com educação, com atenção. Então isso tudo aqui também faz muita diferença. Quando eu cheguei, eu falei, Alex, eu tenho que me acostumar a dar beijinho no rosto. Não vai ser fácil, não. É verdade. Porque você vai numa imobiliária. Eu como trabalhando na imobiliária, eu tinha que dar beijinho em todos os clientes. É comum. E pra mim, assim, eu tive que me acostumar com isso. Mesmo sendo brasileira, mas o meu estilo era, né, um pouco diferenciado. É uma receptividade maior, entendeu? De quando recebe a pessoa, recebe com carinho. A pessoa se sente até melhor, tá? Se sente bem. Eu nunca me viu, não sei, e já me recebe com um beijo no rosto, com um aperto de mão. Né? O português ele te cumprimenta mesmo, você sente mesmo a satisfação da pessoa, ela aperta a sua mão, ela bate no teu ombro. E assim, é bem perceptível isso. Assim, um carinho. Como a gente falou que no Brasil nem todos são, aqui em Portugal também nem todos são. Vai ter gente que vai ter mais o jeito, né? Aquela coisa mais, né? Mas a maioria é como mas a no Brasil, maioria... né? É comum as pessoas falarem, né, que quando as pessoas vão ao Brasil, os estrangeiros, eles sempre falam que o calor do Brasil, inclusive os próprios portugueses também falam isso. E a pessoa, quando ela tem isso nela, que ela é carinhosa, você percebe que a pessoa ela quer te agradar de todas as formas, né? Ela quer te agradar dando alguma coisa, ela quer te agradar fazendo alguma coisa para você, ela quer te agradar te recebendo da melhor forma, demonstrando como é importante você estar ali. Então isso é bem parecido. Bem parecido. Português brasileiro bem parecido nesse sentido.
Vamos para a terceira semelhança. Comida, gente, comida, Hum. gastronomia, cozinha, mercado, muito parecido com o Brasil. Aqui em Portugal, eu me senti assim, praticamente em casa, porque é a mesma cultura de mercado, vamos fazer compra, vamos cozinhar, o que que vai ter para comida, vamos fazer aquela mesa para a família e vamos cozinhar, né, para as pessoas. Isso eu achei assim muito parecido. Muito forte mesmo. Aqui na mesa não pode faltar comida. Aí no Brasil também é muito comum assim, né? As pessoas gostam de receber as pessoas nas suas casas dando comida. Eu vou até contar uma coisa para você, talvez você não sabe, mas a minha esposa foi esperta. Quando eu comecei a namorar ela, ela deve ter combinado com a mãe dela, porque quando eu ia na casa dela fazer a minha visita de namoro, quando chegava lá tinha aquela comidinha lituana na mesa me esperando. E olha como eu engordei, gente. Eu era tão magrinho. Eu engordei. Ela me ganhou pela boca. É porque ele era muito magrinho, tadinho. E quando o Alex veio pra nós, ele veio num estado muito, Deplorável. muito deplorável. Era muito magrinho, era cheio Ai, de doença. a doença não tinha não, mas que eu era magrinho era. Dor no dente, dor no estômago, Ai, dor. ai, ai. Ele se Não, mas curou. isso aí fez parte da, né, Mas da minha estratégia. a minha mãe era uma cozinheira de mão cheia. Ela aprendeu a cozinhar com a minha avó, que era portuguesa, e com a mãe dela, que era lituana. Então você imagina. Então lá em casa sempre foi muita comida, a comida sempre É, foi muito valorizada. Nunca pôde faltar comida na mesa. Então, e nós percebemos que aqui em Portugal é a mesma coisa. As famílias gostam de cozinhar, as mulheres vão para a cozinha, os homens também gostam, né? gosto. Então assim, há essa reunião familiar em torno da mesa. É muito parecido, os mercados cheios, porque uma das coisas que eu pensei que eu gostava muito no Brasil era os mercados. Falei, Alex, será que lá em Portugal, como é que vai ser? Será que vai ter? Eu cheguei aqui, gente, o que eu tinha de mercado lá em Vila Velha, aqui tem o quádruplo, né, É. Alex? Não são De mercadinhos, não, são. opção. Os mercados são como parecem shopping, né? Ontem mesmo a gente tava andando dentro do mercado e falei, nossa, Alex, vamos, parece que a gente tá no shopping É, olhando as vitrines. é Eu falei, verdade. gente, vamos comprar e vamos sair, porque se deixar a gente fica dentro dos mercados o dia inteiro. É Então, verdade. assim, isso é muito parecido. Não vem falar que é diferente, porque é muito É parecido. muito parecido. Brasil, Portugal, nesse quesito. O pessoal gosta de comer mesmo. E Eu- vamos comer mesmo. Quarta semelhança, gostam de conversar. Olha, o brasileiro, se parar na fila do banco, ele te conta a vida dele todinha. Fala, conta história, fala do presidente. Aqui em Portugal não é diferente. As pessoas gostam de conversar, elas vão pro café. Ah, vamos no café? Vai para lá, senta, pede um cafezinho e passa horas conversando. E não tem problema nenhum nisso. Esse aqui muito normal. As pessoas gostam de sair para conversar. O português, quando você já é amigo dele, quando você pega, né? Olha, você para, encontra com ele na rua, você conversa muito tempo. Como é que vai sua família? Como é que vai fulano? Como é que vão as coisas? E você conversa. Eles gostam muito de conversar, assim como os brasileiros. Muito parecido, né, Alex? É. Eu só acho assim, que isso é uma concepção minha, filho. Eu acho que o português ele gosta muito de conversar, sim. Mas quando você dá uma entrada para ele. O brasileiro, eu já percebo que o brasileiro ele já gosta de puxar a conversa. Ah, ele é. Entendeu? Eu já, assim, é O um ponto que eu brasileiro. percebo. O português, se você estiver no local, ele vai te cumprimentar. Isso já é de É. praxe. Boa tarde, né? Boa noite, bom dia. Eles já chegam te cumprimentando. Né? Se tiver assim, peço desculpa, é o jeito dele. Mas se você começar a puxar a conversa com ele, assunto, e ele se sentir à vontade, ele conversa e vai embora mesmo. É verdade. Parece que você conhece ele um tempão. Já o brasileiro não, ele chega na fila do banco, você não quer nem conversar com ele começa a puxar Tem assunto. isso também. Ele começa a puxar assunto, e começa a falar, e começa a falar. Daqui a pouco você vê, você já está conversando também. Se for você, se for eu, se for eu, não. Eu gosto de Olha, conversar. às vezes você fazia uma viagem de ônibus, você sentava do lado de uma pessoa que você não Meu Deus do conhecia, céu. e a pessoa cismava de conversar com você a viagem toda. E o pior é quando você está querendo dormir e a pessoa está puxando não dá conversa. pra mim, não. Aí nessas horas eu deixo o Alex. Eu falo, Ai, Alex, é horrível isso, né?
Eu falei, Alex é melhor, ele se sai melhor do que eu nesse ponto. Mas Eu é já fui verdade. melhor, filha. Hoje eu corro um pouquinho, né? Hoje eu corro. Quando eu vou receber alguém que eu Eu, vou eu chamar. acho que o meu jeito, cara, é. Puxei papai, papai. Papai só conversa com. Ele é Filha seletivo. de papai. Eu só consigo ter uma boa conversa em quem eu confio, quando eu pego segurança na pessoa, quando É. eu já me sinto em casa. O português, de fato, ele é mais assim nessa questão da Michelle. Ele gosta de Aí eu me conversar. solto. Mas não é qualquer um. A gente tem um Eu não. vizinho, né, Michelle? Tem um vizinho, gente, ele vem aqui, só ele fala. Ele Aí fala, no não, dia. não é só de falador, tá? Não, Senhor Alex. eu perco pra ele. Eu perco pra ele de lavada. E às vezes a gente fala assim, né? Porque o português gosta muito de conversar. Ele fala, não, o português só conversa com quem ele gosta. É, Né? Não é o caso do seu pai. ele fala isso, que não é o caso do meu pai. Ele, Não, é porque o meu pai é mais ele é calado, mais né? calado, é mais reservado mesmo, não fala. E meu sogro fala assim, quando teve uma vez que ele veio E e o meu falou, pai adora conversar com ele. adoro, não, adora conversar com ele, adora ouvir ele conversar, né? É. Porque teu pai, teve uma vez que ele veio aqui, ele falou assim, falou, não, porque o português, ele é mais reservado. Quando ele confia, ele começa a conversar. O meu sogro, é verdade. Ele, não é o teu caso. É, mas Mas é isso ó, aí, o gente. brasileiro e o português gostam de uma boa conversa, Gosta. gostam. Isso é muito bom, É. gente. Eu acho que as pessoas têm que ser sociáveis, É uma sim. interação, né? Eu Faz gosto parte. também, só que eu tenho alguns princípios. Eu tenho que ter muita confiança na pessoa, eu tenho que me sentir em casa. Eu acho que uma das coisas que mais assim, mexeu com o português, Michele, desse período de pandemia foi ele não poder sair, né? E os cafés estavam fechados. E quando abriram novamente os cafés, gente, vocês têm que ver. Porque aqui quando a gente fala de conversar, a gente tá falando de jovens não, tá, gente? Tá falando de criança até 100 anos. Sim, sim. Principalmente os idosos, eles estão lá e Fala. conversam e vão tomar o café deles para conversar, para partilhar. Então, É muito legal, gente. É muito. vida. É vida. Já chegando na última semelhança, a quinta e Quinta, última. antes da sexta. É claro que tem muito mais do que isso, tá, gente? É, Tem muito muito. mais. Vamos fazer outros vídeos mais à frente. Mas qual é a quinta semelhança, Alex? O café. Ó, o português ama café. Muito mesmo. Assim, tem uma semelhança muito grande com o brasileiro, mas eu tô para te dizer que o português, ele consome mais café do que o brasileiro. Será? Consome. Aqui, assim, no Brasil é fato. É comum você ver lá o coador pendurado. A meia. Coador pendurado. É comum você Dentro da ter uma geladeira. cafeteira elétrica, o coador dentro da geladeira, é verdade. Né? Mas é comum ter a cafeteira, né, elétrica dentro lá na cozinha. Aqui, além dos pontos aqui que vendem, né, que são, a gente chama de os cafés, aqui que tem lugares que eles vão tomar o café, é quase impossível você encontrar um português que não tenha uma cafeteira dentro de casa. Só que não é cafeteira igual do Brasil, É não. com cápsulas, São né? as cápsulas. Ou tem aquelas também que moem na hora, coloca o café lá e faz o café na hora. Então assim, é muito comum o português ter o café dele. Assim como a gente fala do vinho, ele tem que ter o vinho dele, mas o café, eu tô para dizer que aqui há um consumo maior do que o dos Existe brasileiros. quiosque dentro dos shoppings que vende só cápsula de café. Eu fico assim, meu Deus. Os supermercados aqui, eles têm o setor do lado de fora, que é o café, que a gente chamaria de lanchonete aí no Brasil. E existe uma seção de café só de cápsula, Só. que é de tudo quanto é marca. Tudo quanto é marca, café forte, fraco, extra, não sei o que, sei lá. Então, Só assim, que tem uma diferença, Alex. O brasileiro toma um copo de café, um copo cheio. Aqui, o cafezinho é um cafezinho mesmo. Mas tem uma grande diferença também, Michele. Você percebeu que é uma semelhança, mas uma semelhança meio abrigada, né? Mas o que a gente percebe no Brasil é o seguinte: o brasileiro ele toma café pela manhã, né? Aí ele vai tomar o quê? À tarde? Ok. Eu não sei, nunca tomei café. Não, eu tô a dizer que é assim. Aqui não. Aqui o português, ele toma café se deixar o dia inteiro. Vai ao café pela manhã, ao pequeno almoço, ele já toma o seu café, aí daqui a pouco ele tem à tarde, ele toma na rua, ele toma em casa. Então, assim, há um ciclo que ele tem muito maior do que no Brasil. Os brasileiros trabalham muito com horário, né, para tomar o seu café. Ele, tomar um cafezinho, às vezes aqui não, é muito comum o português tomar café. Tem muito brasileiro que toma café o dia inteiro, Alex, que anda mas com a garrafa de café debaixo do braço. É porque aí aqui é não obra, tem tá em obra. aqui não tem a garrafa de café Não tem a garrafa térmica, de entendeu? café.
porque aqui, mas conforme eu falei, para mim, assim, a rotatividade de café do português é muito maior do que do brasileiro. Eu acho que tá tudo igual. Eu Ah, acho mas que parece, é é semelhante. igual. Não vem dizer que português e brasileiro não tem nada a ver, porque tem muito a Parece demais, ver. gente. Parece, tá? Tudo Gente, parecido. o brasileiro, eu acho, hoje ainda mais vivendo em Portugal, eu vejo, a gente vai em alguns lugares que eu falo, nossa, parece tanto com o centro do Rio, é Sim. tudo muito parecido. Os nomes são muito similares, né? Os nomes daqui que a gente vê em Portugal, nós vemos também lá na nosso Brasil. Então, Os nomes atuais aqui, eles têm dificuldade, Michele, né? Você não percebe, não? sim, mas nós somos mais antigos, Não, Alex. as É do antigas são nosso muito tempo, similares, é isso entende? aí. É Então, verdade. assim, é tudo muito parecido, né? A gente às vezes fica vendo tantos conflitos, né? Umas confusões desnecessárias que no final a gente percebe que português e brasileiro, pai e filho, é irmão e irmã, e somos. Tem, claro, né? Algumas, porque continente diferente, né? Sim. Vivemos muito tempo longe um dos outros, mas eu acho que tem algumas coisas que somos É, muito parecidos. e assim, verdade é que quer o brasileiro não aceite ou quer o português não aceite, verdade é que o brasileiro ele tem herança portuguesa, tem Somos muitas coisas, herança. tem descendência, né? E A a história do Brasil, história, a gente sabe, quem história de civilizou, Portugal. quem trouxe a civilização brasileira, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente sabe, mas chegaram aí já tinha os índios, tá, mas os índios viviam como vivem ainda a vida É. deles. Mas quem civilizou, Estruturou o estruturou o país. país para uma questão de civilização foi Marcou Portugal. a história, né? Marcou A a história. história do Brasil tá aí para quem quiser ler, pesquisar e aprender. Mas o vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Vamos fazer mais à frente mais algumas, vamos fazer diferenças também, né, Alex? Diferenças, Vamos fazer verdade. alguns vídeos assim, mas o nosso intuito é demonstrar para você como é que as coisas não são tão diferentes, né? Pra gente quebrar alguns paradigmas, alguns pensamentos, porque Brasil e Portugal são países similares em muitas coisas, tá Muito. bom? Um beijão. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Mais uma vez, não paga nada. É só dar o like. Até o próximo vídeo.